Igor, um garoto de 8 anos, estava brincando com seus amigos em um campo de futebol. Ele corria mais rápido que todos e era um menino feliz. No entanto, ao receber a bola, seu amigo chutou com muita força e a bola bateu na cabeça de Igor. O garoto caiu tonto no campo de futebol. Todos seus amigos ficaram preocupados, pois Igor não parecia bem. "Igor, você está bem?" perguntou Pedro, um de seus melhores amigos, com os olhos arregalados de preocupação. "Ele não responde!" gritou Lucas, correndo para chamar um adulto. Logo, um adulto que passava pelo local foi chamado e rapidamente levou Igor para o hospital. No caminho, Igor olhava pela janela do carro e tudo parecia embaçado. "Mamãe, papai", murmurou Igor com a voz fraca, enquanto tentava focar a vista. No hospital, seus pais chegaram e ficaram profundamente preocupados com ele. Igor ainda estava enxergando tudo embaçado. "O que aconteceu com meu filho?" perguntou a mãe de Igor, quase em prantos, ao médico. "Vamos fazer alguns exames, senhora. Precisamos entender o que está causando essa visão embaçada", respondeu o médico, tentando acalmá-la. Após vários exames, os médicos encontraram algo assustador. A bolada não causou a diminuição da visão, ela apenas mostrou que Igor tinha um tumor no cérebro. Esse tumor estava pressionando o nervo óptico, causando a perda parcial da visão. "Doutor, o que significa isso?" perguntou o pai de Igor, com o rosto pálido de preocupação. "O tumor é benigno, mas está em uma região muito difícil de operar. As chances de Igor não sobreviver à cirurgia são grandes", explicou o médico com um olhar sério. Os pais de Igor estavam devastados. Eles tiveram que decidir arriscar a cirurgia para que seu filho tivesse a visão de volta ou deixar Igor perder a visão aos poucos, mas garantindo que ele ficaria vivo. "Não podemos arriscar perder nosso filho, mas também não queremos que ele sofra", disse a mãe de Igor, segurando a mão do marido. "Vamos falar com Igor. Ele merece saber o que está acontecendo e nos ajudar a decidir", sugeriu o pai de Igor. Os pais explicaram a situação para Igor com todo o cuidado do mundo. "Igor, o que você acha? Quer tentar a cirurgia ou prefere evitar o risco e ir perdendo a visão aos poucos?" perguntou o pai com a voz trêmula. Eu quero viver", respondeu Igor com lágrimas nos olhos, enquanto segurava as mãos dos pais. Assim, os pais optaram por não fazer a cirurgia. Com o passar do tempo, Igor foi perdendo a visão até ficar completamente cego. No entanto, ele nunca perdeu o espírito alegre e a vontade de viver. "Mamãe, papai, ainda posso brincar, só que de maneiras diferentes", disse Igor um dia sorrindo, enquanto explorava o mundo com seus outros sentidos. Apesar das dificuldades, Igor se adaptou à nova vida e mostrou uma resiliência incrível, inspirando todos ao seu redor com sua força e determinação. O garoto passou anos se adaptando ao novo estilo de vida. Seus pais contrataram um professor de Braille que o ensinou a ler livros. Além disso, foram instruídos por especialistas sobre como criar seu filho para que, no futuro, ele pudesse ser um homem independente mesmo sem a visão. Os anos passaram e Igor se adaptou ao seu novo mundo. Agora, ele era um homem de 28 anos. Igor trabalhava em uma empresa e tinha vários colegas de trabalho, incluindo alguns que compartilhavam a mesma deficiência que ele. Seu melhor amigo era Fábio, também cego. Fábio era cego de nascença e tinha uma visão otimista sobre a vida. "Sabe, Igor, o que mais gosto na vida é que, apesar de tudo, sempre há algo novo para aprender", disse Fábio um dia, durante o intervalo no trabalho. "Concordo, Fábio. A vida sempre nos surpreende", respondeu Igor, sorrindo. Do escritório, Igor ia diretamente para casa encontrar sua esposa, Cláudia. Em casa, Igor deu um abraço e beijo em sua esposa. "Como foi seu dia, meu amor?",
Perguntou Cláudia, acariciando o rosto de Igor. Foi bom. Fábio e eu trabalhamos em um novo projeto. E você como está? Perguntou Igor, sentindo o conforto do abraço de Cláudia. Tudo ótimo. Clara estava animada hoje. Queria te mostrar uma nova dança que aprendeu na escola, respondeu Cláudia, rindo. O casal se casou alguns anos atrás. Cláudia era uma ótima esposa e amava Igor. Ela ajudava Igor sempre que podia para facilitar a vida dele, mas também o tratava normalmente. Ela não via a condição de Igor como algo que o fazia ser menos capaz. Muito pelo contrário. Cláudia dizia que Igor era uma das pessoas mais inteligentes e capazes que ela conhecia. Depois de abraçar a esposa, ele foi diretamente para o quarto da filha, Clara, que brincava com uma boneca. "Papai!" exclamou Clara, correndo para abraçar Igor. "Quer ver minha nova dança?" "Claro, Clara. Mostre-me a sua dança", disse Igor, sorrindo enquanto se sentava na cama para ouvir os passos da filha. Sua filha tinha 5 anos. Igor tinha uma vida feliz e simples. Ele nunca foi de desejar muitos objetos materiais e riquezas. Depois de tomar banho, ele voltou para sua esposa e disse que iria ter uma festa na empresa e a convidou para ir junto com ele. "Cláudia, vai ter uma festa na empresa. Gostaria que você fosse comigo", disse Igor enquanto secava os cabelos. "Claro, meu amor, com certeza vou com você", respondeu Cláudia, beijando-o suavemente. A vida de Igor era plena de amor e felicidade. Ele havia superado muitos desafios e construído uma família maravilhosa. A festa da empresa seria mais um momento para celebrar a vida ao lado de sua amada esposa. Na noite seguinte, Igor e Cláudia se arrumaram para a festa. Cláudia admirou Igor, que vestia uma camisa social azul e calças pretas, com um sorriso. "Igor, você está lindo!" disse Cláudia, ajustando a gola da camisa dele. Igor passou a mão pelo rosto de Cláudia, sentindo suas feições suaves, e depois pegou em seu vestido, sentindo o tecido macio e elegante. "Você também está linda, Cláudia", respondeu Igor com um sorriso. Cláudia sorriu, sentindo-se sortuda por ter se casado com alguém como Igor. Muitas vezes, ela se achava fora dos padrões de beleza e, em seus pensamentos mais íntimos, se perguntava se Igor a teria escolhido se pudesse vê-la. Os dois foram para a festa com Cláudia dirigindo o carro. Na festa, encontraram Fábio primeiro. Fábio cumprimentou Igor com um abraço e, em seguida, virou-se para Cláudia. "Cláudia, como você está? É sempre um prazer te ver", disse Fábio, sorrindo calorosamente. "Estou bem, Fábio. E você?", respondeu Cláudia, devolvendo o sorriso. Cláudia já era amiga de Fábio antes de conhecer Igor. Foi Fábio quem apresentou os dois há muitos anos. Após conversarem um pouco com Fábio, Igor e Cláudia entraram na festa. Cláudia admirava a decoração, com luzes coloridas e arranjos de flores, enquanto Igor ouvia apenas a música alegre e animada que preenchia o ambiente. Em certo momento, Igor sentou-se em uma cadeira e Cláudia disse que ia atrás de alguma bebida. "Vou pegar algo para nós, querido. Já volto", disse Cláudia, beijando-lhe a testa. Igor permaneceu sentado, ouvindo os sons ao redor. Sua audição era extremamente apurada e ele podia ouvir conversas que as pessoas achavam que ele não conseguia ouvir. Logo atrás dele, 2 colegas de trabalho começaram a falar, e ele ouviu cada palavra nitidamente. "Você viu a esposa do Igor?", disse uma delas com um tom de desprezo. "Sim, ela é muito feia. Que sorte ela deu de casar com um homem tão bonito como ele", respondeu a outra, rindo. Igor sentiu uma onda de irritação crescer dentro de si. Para ele, a beleza externa não importava, mas falar mal de sua esposa o deixava furioso. Ele apertou os punhos, tentando manter a calma, mas sua mente fervilhava. "Olhe, lá vem ela. Fique quieta", disse uma das mulheres, ao perceber Cláudia se aproximando. Cláudia voltou com as bebidas, sorrindo. "Aqui está Igor. Trouxe seu refrigerante favorito", disse ela, entregando o copo a Igor. Igor pegou o copo e segurou a mão de Cláudia por um momento,
olhando para ela com uma expressão de carinho e gratidão. "Obrigado, meu amor", disse Igor com a voz suave, mas ainda carregada de emoção. Cláudia percebeu que algo estava errado. "Está tudo bem, Igor? Você parece preocupado", perguntou ela, sentando-se ao lado dele. Igor respirou fundo, tentando acalmar-se. "Está tudo bem agora que você está aqui, Cláudia", respondeu ele, apertando a mão dela. Eles passaram o resto da noite juntos, aproveitando a festa e a companhia um do outro. Para Igor, a beleza de Cláudia estava na sua bondade, no amor e no apoio incondicional que ela lhe dava todos os dias. E isso era algo que ninguém poderia tirar deles. Um dia, Igor acordou e notou algo diferente. Abrindo os olhos lentamente, ele percebeu que podia ver alguns vultos e formas ao seu redor. Embora a visão ainda estivesse turva, era mais do que ele havia experimentado em décadas. "Cláudia!", chamou Igor, com a voz tremendo de emoção. Cláudia correu para o lado dele, preocupada. "O que foi, Igor? Está tudo bem?", perguntou ela, segurando a mão dele. Eu acho que estou vendo algo", respondeu Igor, com os olhos arregalados. Cláudia olhou para ele, incrédula. "Sério? Você está mesmo vendo?", disse ela, a voz carregada de esperança. Igor assentiu e juntos decidiram ir ao médico imediatamente. No consultório, o Dr. Almeida os recebeu e realizou uma série de exames. "Isso é incrível, Igor", disse o Dr. Almeida com um sorriso largo. "Parece que o tumor na sua cabeça está diminuindo. Está encolhendo e por isso não está mais pressionando o nervo óptico como antes. É um verdadeiro milagre." Igor e Cláudia se entreolharam, emocionados. A visão de Igor começou a melhorar cada vez mais nas semanas seguintes. Ele estava animado, descobrindo um mundo visual que há muito lhe havia sido negado. Uma manhã, ao se olhar no espelho do banheiro, Igor viu claramente seu próprio reflexo pela primeira vez em anos. Ele era um homem bonito, com feições fortes e um olhar gentil. Sentiu uma mistura de emoções ao se ver assim. "Cláudia, venha cá!", chamou Igor com um sorriso. Cláudia entrou no banheiro, hesitante. Ela sempre temeu esse momento, insegura sobre sua aparência. Igor virou-se para ela e, pela primeira vez, olhou diretamente para sua esposa. "Você é tão bonita, Cláudia", disse Igor com um sorriso. Cláudia corou, sentindo-se desconfortável. Ela sabia que estava acima do peso e não cuidava muito da aparência, mas sempre acreditou que o amor de Igor transcenderia essas questões. No entanto, agora que ele podia vê-la, os antigos medos voltaram à tona. "Não precisa dizer isso só para me agradar, Igor", respondeu Cláudia, desviando o olhar. "Eu sei como eu sou." Igor percebeu a insegurança na voz dela e deu um passo à frente, segurando suas mãos. "Cláudia, eu realmente acho você bonita. E mais importante, você é a mulher que sempre esteve ao meu lado, que me deu apoio e amor incondicional. Isso é o que realmente importa para mim", disse Igor, tentando animá-la. Mas Cláudia apenas balançou a cabeça, tentando segurar as lágrimas. É difícil acreditar. Eu sempre pensei que você só me amava porque não podia me ver. Agora que pode, eu não sei o que pensar", disse ela com a voz embargada. Igor abraçou Cláudia com força, tentando transmitir todo o amor e segurança que sentia. "Nada mudou, Cláudia. Você é a mesma mulher maravilhosa que sempre foi. Minha visão pode ter voltado, mas meu amor por você nunca foi baseado apenas na aparência", disse ele com firmeza. Cláudia sorriu, ainda um pouco insegura, mas sentindo o peso das palavras de Igor. Apesar do que ele disse, uma pequena dúvida pairava no ar. Uma incerteza que Cláudia não conseguia dissipar completamente. Com o tempo, ela começou a acreditar mais nele, e juntos enfrentaram essa nova fase de suas vidas, aprendendo a valorizar ainda mais o amor e a parceria que os unia. No entanto, Igor, enquanto continuava a descobrir seu novo mundo visual, mantinha uma expressão indecifrável,
deixando em suspenso se suas palavras refletiam plenamente seus verdadeiros sentimentos. Com o passar dos meses, a vida de Igor mudou drasticamente. Agora que podia enxergar, ele se tornou um homem vaidoso e começou a frequentar a academia regularmente. Ele cuidava do corpo com afinco, buscando manter-se em forma e melhorar ainda mais sua aparência. Cláudia notava que Igor estava cada vez mais distante, mas não conseguia entender o motivo. Sentia falta da atenção e do carinho que ele sempre lhe dera. Preocupada, ela decidiu conversar com Fábio, o amigo de longa data de Igor. Fábio, estou preocupada com o Igor. Ele parece diferente, mais distante. Você sabe o que pode estar acontecendo? Perguntou Cláudia com uma expressão de angústia. Fábio, sempre atencioso, tentou tranquilizá-la. Cláudia, talvez seja apenas uma nova fase para ele. A visão dele voltou e isso é uma mudança enorme. Dê-lhe um pouco de tempo para se ajustar. Ele ainda te ama, tenho certeza, disse Fábio tentando confortá-la. Enquanto isso, Igor não parava de se olhar no espelho. Ele se achava muito bonito e sentia-se atraído pela própria imagem. Passava longos minutos admirando-se, ajustando o cabelo, observando cada detalhe do rosto e do corpo. Ao andar pela rua, notava os olhares das mulheres sobre ele, o que alimentava ainda mais sua vaidade. No trabalho, Igor também começou a perceber olhares admirados, especialmente de Larissa, a gerente da empresa. Ela sempre encontrava uma desculpa para falar com Igor, seja para discutir projetos ou simplesmente para conversar. Igor, você está se saindo muito bem nesses novos projetos. Tenho certeza de que seu futuro aqui é promissor, dizia Larissa com um sorriso encantador. Igor sentia-se lisonjeado pela atenção e não podia negar que gostava. Em casa, ele passava mais tempo brincando com Clara. Agora que conseguia enxergar, podia se envolver mais nas brincadeiras e se deliciar ao ver o rosto animado da filha. Papai, vamos brincar de esconde-esconde, exclamava Clara, correndo pelo quintal. No entanto, Cláudia sentia-se cada vez mais deixada de lado. Igor parecia dedicar toda a sua energia à academia, ao trabalho e às brincadeiras com Clara. Ele havia parado de beijá-la e de mostrar o afeto que antes era tão natural. Uma noite, após colocar Clara para dormir, Cláudia tentou conversar com Igor. Igor, eu sinto que estamos nos distanciando. Você quase não passa mais tempo comigo. O que está acontecendo? Perguntou ela com a voz trêmula. Igor olhou para ela, mas suas palavras foram evasivas. Estou apenas focado em me adaptar a essa nova vida, Cláudia. É tudo muito novo para mim, respondeu ele sem realmente abordar o que Cláudia sentia. Cláudia se sentia perdida, sem saber mais o que fazer para reconectar-se com o marido. Ela se perguntava se a recuperação da visão de Igor tinha trazido consigo não apenas um novo mundo visual, mas também uma nova perspectiva que estava lentamente afastando-o dela. Enquanto isso, Igor continuava a se deslumbrar com a atenção que recebia, sem perceber o preço que essa vaidade estava cobrando em seu relacionamento. Com o aumento de sua autoestima e dedicação ao trabalho, Igor foi promovido na empresa. A notícia de sua promoção se espalhou rapidamente e Fábio, seu melhor amigo, foi um dos primeiros a comemorar. Parabéns, Igor! Eu sabia que você conseguiria, disse Fábio, tentando abraçar o amigo. No entanto, Igor, absorvido em sua nova realidade, mal olhou para Fábio. Obrigado, Fábio, respondeu Igor, de forma distante. Fábio, sem enxergar, notou o perfume de Larissa no ar. Sentiu-se deslocado quando percebeu que era Larissa quem estava abraçando Igor calorosamente. Parabéns, Igor. Você merece isso e muito mais, disse Larissa com um sorriso insinuante. Mais tarde, Fábio procurou Cláudia para expressar sua preocupação. Cláudia, eu senti algo diferente no Igor hoje. Parece que ele está cego para suas antigas amizades. Ele nem falou direito comigo. E estava com Larissa, disse Fábio com tristeza na voz. Cláudia suspirou profundamente. Eu já tentei falar com ele, Fábio, mas nada deu certo. Ele está tão distante,
como se fosse outra pessoa, respondeu Cláudia, abatida. Enquanto isso, Igor continuava a se envolver cada vez mais com seu trabalho, impulsionado pela promoção. Uma noite, ele estava no escritório, aproveitando o silêncio para se concentrar. Larissa estava lá também, aproveitando a oportunidade para se aproximar dele. Você está trabalhando duro, Igor. Isso é admirável, disse Larissa com um tom sedutor. Igor tentou manter a compostura. Obrigado, Larissa. Só quero fazer um bom trabalho, respondeu ele tentando se afastar. Larissa se aproximou ainda mais, colocando a mão no ombro de Igor. Você merece um pouco de diversão também. Que tal relaxarmos um pouco? Sugeriu ela com um olhar insinuante. Por um momento, Igor hesitou, mas a sedução de Larissa foi forte demais. Ele cedeu aos seus encantos e passou a noite com ela. Não voltou para casa dormindo na casa de Larissa. Na manhã seguinte, Igor chegou em casa e encontrou Cláudia chorando de preocupação. Igor, onde você estava? Fiquei tão preocupada? Perguntou Cláudia, com lágrimas nos olhos. Igor foi frio com ela. Estava trabalhando. Tive que ficar até tarde, disse ele sem emoção. Cláudia olhou para ele, incrédula. Ela sabia que algo estava errado. Igor, por favor, fale comigo. O que está acontecendo? Implorou Cláudia. Igor simplesmente se afastou e trancou-se no quarto. Cláudia, ainda sentindo o cheiro de um perfume feminino que não era o dela, começou a chorar novamente. Sentia-se perdida, sem saber como reconectar-se com o homem que um dia conheceu e amou. A transformação de Igor não era apenas física, mas emocional. Ele estava se afastando das pessoas que o amavam e apoiavam, trocando esse amor pelo brilho fugaz de uma nova vida e novas tentações. Cláudia, percebendo que estava perdendo seu marido para uma versão dele que ela mal reconhecia, ficou cada vez mais desamparada e sem saber como trazer Igor de volta à realidade. Igor acordou com uma decisão firme em mente. Levantou-se da cama e foi até a sala, onde encontrou Cláudia sentada no sofá, com um rosto sério e preocupado. Ele respirou fundo antes de falar. Cláudia, eu quero o divórcio, disse Igor, sem rodeios. Cláudia sentiu o coração partir ao ouvir essas palavras, mas tentou se manter forte. Ela olhou nos olhos de Igor com uma expressão de dor misturada com determinação. Eu sabia que no momento em que você recuperou a visão, isso poderia acontecer, disse Cláudia com a voz trêmula, mas tentando manter a calma. Eu pensei que você fosse diferente, Igor. Pensei que nosso amor fosse mais forte do que isso. Igor, seduzido pelas belezas do mundo que agora podia ver, não conseguiu esconder a frieza em seus olhos. Cláudia, percebendo a mudança definitiva nele, sentiu-se traída e desapontada. Cláudia, não é sobre você. Eu só quero explorar mais, ver o que o mundo tem a oferecer, disse Igor tentando justificar sua decisão. Cláudia respirou fundo e, com uma expressão de tristeza, deu um último conselho ao agora ex-marido. Igor, as coisas mais belas da vida não são vistas com os olhos, mas com o coração. Eu espero que um dia você entenda isso, disse ela, com lágrimas nos olhos. Igor deu um pequeno sorriso, mas ele logo desapareceu. Cláudia percebeu que aquele não era mais o homem com quem ela havia se casado. Com uma sensação de tristeza e desilusão, ela assistiu enquanto Igor fazia suas malas. Quando ele terminou de arrumar suas coisas, Igor se dirigiu à porta. Cláudia levantou-se e falou pela última vez. Se você sair por essa porta, Igor, eu vou seguir a vida sem você. E caso se arrependa, talvez não haja volta, disse ela tentando dar um último aviso. Igor olhou para ela, sem mostrar nenhuma emoção. Não vou me arrepender, disse ele com frieza. Ele saiu de casa deixando Cláudia sozinha. Ela ficou parada na sala, sentindo uma onda de emoções, tristeza, raiva, desilusão. As palavras de Igor ecoavam em sua mente, mas ela sabia que tinha que ser forte por Clara e por si mesma. Com lágrimas correndo pelo rosto,
Cláudia fechou a porta atrás de Igor. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, mas estava determinada a seguir em frente. Percebeu que, apesar de tudo, ainda tinha Clara, sua filha, que precisava dela mais do que nunca. Enquanto isso, Igor, caminhando para fora da casa que um dia fora seu lar, sentia um misto de liberdade e incerteza. O mundo à sua frente parecia cheio de promessas e novas experiências, mas ele não conseguia evitar um leve desconforto que se aninhava no fundo de sua mente. Ignorou esse sentimento, convencido de que estava fazendo a escolha certa. A vida de ambos mudaria para sempre a partir daquele momento. Cláudia, com o coração partido, começaria a reconstruir sua vida, enquanto Igor exploraria as novas possibilidades que a visão lhe proporcionava, sem perceber que talvez estivesse deixando para trás as verdadeiras belezas que não podem ser vistas com os olhos. Igor alugou uma casa só para ele. Era uma casa moderna, com grandes janelas e uma decoração minimalista, refletindo sua nova vida independente. Logo, Igor passou a receber visitas frequentes de Larissa, que se tornou uma presença constante. Mas não apenas ela. Outras mulheres também começaram a frequentar a casa de Igor. Com os meses de academia, seu corpo se tornou mais atlético e atraente, chamando ainda mais atenção. A vaidade de Igor estava no auge, e ele não se arrependia de ter se separado de Cláudia. No entanto, ele sentia saudades de sua filha, Clara, que ele visitava de vez em quando. Esses momentos com Clara eram raros, mas traziam um conforto que ele não encontrava em outros lugares. Igor também voltou a falar com Fábio, mas as conversas eram diferentes. Ele sentia que eles não tinham mais tanto em comum. Fábio, de coração partido, percebeu que estava perdendo um amigo querido. Sem a presença constante de Igor, Fábio começou a frequentar a casa de Cláudia. Ambos estavam tristes com a mudança de Igor e encontravam consolo na companhia um do outro. Na casa de Cláudia, Fábio, apesar de não enxergar, conseguia ouvir os soluços baixos de Clara. A menina sentia profundamente a ausência do pai. Clara sente muita falta do pai. Ele raramente a visita agora, disse Cláudia, com tristeza na voz, enquanto acariciava os cabelos da filha. Fábio, sempre carinhoso, tentou consolar Clara. Querida, quer brincar de esconde-esconde? Perguntou ele, tentando animá-la. Não é a mesma coisa, tio Fábio. Você não enxerga como o papai, respondeu Clara, com uma voz triste. Fábio sorriu suavemente. Vamos testar, Clara. Tenho certeza de que posso te encontrar, disse ele, confiante. Clara, hesitante no início, decidiu dar uma chance. Ela se escondeu e rapidamente Fábio a encontrou, usando sua audição aguçada. Como você me encontrou se é cego? Perguntou Clara, rindo. Eu ouço muito bem, Clara. E você faz um barulho adorável quando tenta se esconder, respondeu Fábio, rindo também. Eles passaram a tarde brincando, com Clara soltando gargalhadas que ecoavam pela casa. Cláudia observava a cena, sentindo uma alegria que há muito não sentia. A presença de Fábio trazia uma leveza à sua casa, uma sensação de que tudo ficaria bem, apesar da ausência de Igor. Enquanto isso, Igor continuava a se entregar ao mundo de prazeres efêmeros. Sua casa era um ponto de encontro para muitas mulheres, e ele desfrutava de sua nova vida sem amarras. Mas, mesmo com todas as atenções e a liberdade que tanto desejara, havia momentos em que a imagem de Clara e seus risos felizes passavam pela sua mente, deixando um vazio que as festas e as conquistas temporárias não podiam preencher. A transformação de Igor o afastava cada vez mais de sua antiga vida, mas Cláudia e Fábio, com suas novas rotinas, encontravam maneiras de preencher o vazio deixado por ele. A amizade entre Fábio e Clara se fortalecia, criando novos laços de afeto e alegria, enquanto Igor continuava sua busca pelo brilho fugaz das belezas que via com os olhos, sem perceber que as mais verdadeiras estavam no coração, que deixara para trás. Alguns anos se passaram e Igor ainda vivia a mesma vida de excessos e superficialidade. Apesar de estar constantemente cercado por mulheres e festas,
ele começava a sentir o peso do vazio que sua vida havia se tornado. As lembranças de sua filha, Clara, começavam a ressurgir com mais frequência. Ele não a via há pelo menos um ano e esses pensamentos o atormentavam. No entanto, sempre que uma nova mulher aparecia, ele se distraía e logo esquecia do passado. Um dia, Igor recebeu uma notícia devastadora. A empresa onde trabalhava decidiu demiti-lo por justa causa. Ele havia acumulado diversas faltas, além de se apresentar bêbado no trabalho e paquerar insistentemente as colegas. Sem escolha, ele teve que deixar o emprego. Com isso, Larissa e as outras mulheres com quem ele saía perderam o interesse nele. As dificuldades financeiras começaram a aparecer e Igor se viu sem alternativas. Desesperado, ele pediu ajuda a Larissa, mas ela foi direta. "Eu não vou sustentar homem folgado, Igor. Arrume sua vida", disse ela sem nenhuma compaixão. Sem opções, Igor decidiu ir até a casa de Cláudia para ver como ela e sua filha estavam. Quando bateu na porta, teve uma grande surpresa. Quem a abriu foi Clara, agora uma adolescente de 15 anos. Sua filha estava da sua altura e ele percebeu o quanto o tempo havia passado sem ele notar. "Oi, Clara", disse Igor, hesitante. Clara o reconheceu imediatamente e respondeu friamente: "O que você quer, Igor?" Igor ficou surpreso com a forma como ela o chamou. Esperava ser chamado de pai, mas ela o tratou como um estranho. Antes que pudesse dizer algo, Cláudia apareceu na porta e ao seu lado estava Fábio. Igor sentiu uma raiva interna crescer ao vê-los juntos. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Igor, tentando controlar a raiva. "Cláudia, você é uma traidora. E você, Fábio, eu confiei em você." Cláudia, com uma expressão de fúria, gritou de volta: "Traidora? Você tem a coragem de me chamar de traidora, Igor? Você passou anos sem visitar sua filha. Clara chorava de saudades enquanto você ficava de cama em cama. E quem esteve ao lado dela esse tempo todo foi o Fábio. Ele fez o papel de pai todos esses anos, é por isso que ela o chama de pai." Igor, tomado pela raiva e pelo arrependimento, olhou para Clara, que agora observava a cena à distância com um olhar de indiferença. Eu só queria ver minha filha", disse Igor, a voz embargada pela emoção. "Sua filha?" Cláudia retrucou com lágrimas nos olhos. "Você não tem o direito de chamá-la assim. Não depois de tudo que fez. Vá embora, Igor. Reconstrua sua vida longe daqui." Fábio se aproximou de Cláudia, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. "Vamos, Cláudia. Deixe ele ir", disse Fábio com um tom calmo. Igor, percebendo que havia perdido tudo o que realmente importava, virou-se e saiu, com o peso da solidão e do arrependimento esmagando seu coração. Ele caminhou lentamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto, percebendo que as escolhas que fez o afastaram do que realmente era importante na vida. Agora, sem emprego, sem Larissa e sem a família que uma vez o amou, Igor teria que enfrentar as consequências de seus atos e encontrar uma maneira de reconstruir sua vida, sabendo que, talvez, nunca mais tivesse a chance de recuperar o que havia perdido. Por alguns meses, Igor tentou contato com sua filha, Clara, mas ela não queria falar com ele. As chamadas e mensagens eram ignoradas, e Igor sentia o peso de suas ações passadas. Desesperado por uma chance de redenção, ele continuava tentando. Um dia, Fábio e Cláudia decidiram falar com Clara sobre a situação. Sentaram-se com ela na sala de estar, tentando abordar o assunto com cuidado. "Clara, sabemos que o Igor fez muitas coisas erradas", começou Fábio com um tom gentil. "Mas ele é seu pai. Talvez você devesse dar uma oportunidade a ele." Clara olhou para eles, seus olhos refletindo a mistura de dor e confusão que sentia. "Eu não sei se consigo, Fábio. Ele nos deixou, e foi você que esteve ao meu lado todo esse tempo", respondeu Clara com a voz trêmula. "Eu entendo, querida, mas às vezes as pessoas mudam e merecem uma segunda chance. Pense nisso",
disse Cláudia, segurando a mão da filha. Clara suspirou, assentindo lentamente. Vou pensar sobre isso, disse ela. Enquanto isso, Igor dormia profundamente em seu pequeno apartamento. Quando acordou, notou que sua visão estava um pouco embaçada. Um medo familiar tomou conta dele, lembrando-se de quando perdeu a visão anos atrás. Preocupado, pegou seu carro e dirigiu até o hospital, onde fez uma série de exames. O médico veio com a notícia que Igor temia. Igor, outro tumor está crescendo próximo ao seu nervo óptico. O crescimento pode estar relacionado ao seu estilo de vida recente, com excesso de festas e álcool, explicou o médico com uma expressão séria. Igor voltou para o carro e começou a chorar. Sentia-se esmagado pelo peso de suas escolhas. No meio de seu desespero, recebeu uma ligação. Era Clara. Pai, eu gostaria de sair com você para conversar, disse ela, sua voz fria, mas disposta a dar uma chance. Igor sentiu uma onda de alívio e esperança. Eles saíram para passear e conversaram bastante, mas Igor notou que a distância emocional entre eles era palpável. Clara não era mais tão próxima dele, o que o deixava profundamente triste. Depois de se despedirem, Igor voltou para casa. Sua visão começou a piorar significativamente, e ele sabia que em breve ficaria cego novamente. Apesar disso, continuava dirigindo, recusando-se a aceitar a perda de sua independência. Um dia, ele precisava pegar Clara na saída de um shopping. Enquanto esperava, recebeu uma ligação de Larissa. Igor, estou com saudades. Podemos nos encontrar? Disse Larissa, sua voz doce, mas com um tom de manipulação. Igor achou estranho, mas a lembrança de seus momentos com Larissa e sua vaidade o fizeram aceitar o convite. Ele dirigiu até a casa dela, esquecendo completamente de buscar sua filha. Clara estava há horas esperando Igor, cada vez mais preocupada e frustrada. Tentou ligar para ele, mas seu celular havia descarregado. O shopping já havia fechado e ela se viu sem dinheiro e sem um meio de comunicação. Desesperada e sem opções, Clara decidiu ir a pé para casa, uma distância de cerca de 3 quilômetros. A noite estava escura e fria, e ela caminhava com apreensão, olhando para trás de vez em quando, temendo qualquer ameaça. Enquanto isso, Igor estava na cama de Larissa, envolvido em uma conversa amorosa. Larissa, com um tom sedutor, revelou uma novidade que ela havia descoberto. Igor, você sabia que tem uma indenização a receber da empresa? Disse Larissa, sorrindo maliciosamente. Igor, surpreso, olhou para ela com desconfiança. O quê? Nem sabia disso. Quanto é? Perguntou ele, sentindo um misto de curiosidade e suspeita. Larissa revelou o valor, que era extremamente alto. Igor quase caiu da cama, chocado com a quantia. Imediatamente percebeu o verdadeiro motivo pelo qual Larissa o havia chamado. Ela estava interessada no dinheiro. Sem dizer mais nada, Igor se levantou da cama, vestiu-se rapidamente e saiu da casa dela. Ele não queria mais proximidade com pessoas como Larissa, que estavam apenas interessadas em seu dinheiro. Foi então que se lembrou de Clara e sentiu uma onda de pânico. Igor acelerou o carro até o shopping, mas já era tarde demais. O shopping havia fechado há muito tempo. Desesperado, tentou ligar para Clara e para Cláudia, mas nenhuma das duas atendeu. Sentindo-se culpado e ansioso, dirigiu até a casa de Cláudia. Quando chegou, Cláudia o recebeu com um tapa na cara. Igor ficou atordoado, sem entender na hora o motivo da agressão. Ao olhar para Clara, ele viu que ela estava machucada, com arranhões pelo corpo. Cláudia, o que aconteceu? Perguntou Igor, sua voz cheia de preocupação. Cláudia, com raiva e lágrimas nos olhos, gritou. Isso é culpa sua, Igor. Clara voltou a pé para casa porque você a abandonou no shopping. Ela foi assaltada no caminho. Tentou reagir e o ladrão a machucou. A sorte dela foi que a polícia apareceu. Igor sentiu um nó na garganta, incapaz de encontrar palavras. Olhou para Clara
que o observava com uma mistura de dor e decepção. Sem dizer uma palavra, ela entrou no quarto e fechou a porta. Igor, sentindo-se mais desolado do que nunca, virou-se para Cláudia. Eu sinto muito, Cláudia. Não sei o que dizer, murmurou Igor, com os olhos cheios de lágrimas. Cláudia, com a voz ainda cheia de raiva, respondeu: Você perdeu todas as chances, Igor. Volte para a sua vida de futilidades. Não somos mais sua responsabilidade. Igor, derrotado e envergonhado, saiu da casa. Caminhou em direção ao carro, sentindo o peso do mundo em seus ombros. As decisões que havia tomado, movido pela vaidade e pelo desejo, o levaram a perder tudo o que realmente importava. Dirigiu de volta para seu apartamento, cada quilômetro percorrido aumentando seu sentimento de vazio e arrependimento. As palavras de Cláudia e o olhar magoado de Clara ecoavam em sua mente, lembrando-o de que suas ações tinham consequências dolorosas, não só para ele, mas para aqueles que um dia o amaram incondicionalmente. Chegando em casa, Igor desabou no sofá, sentindo-se mais sozinho do que nunca. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele refletia sobre suas escolhas e sobre o caminho que havia seguido. Um caminho que agora sabia estar repleto de erros e arrependimentos. A vida que uma vez havia desejado, agora parecia vazia e sem sentido, e ele não podia deixar de pensar no que poderia ter sido se tivesse feito escolhas diferentes. Igor sabia que precisava fazer algo para tentar consertar o passado. Ligou para Cláudia, mas ela recusou a princípio. Insistiu, dizendo que era importante. Cláudia, por favor, precisamos conversar. Só uma vez, eu imploro, disse Igor com a voz embargada. Cláudia, relutante, finalmente cedeu. Tudo bem, eu saio do trabalho às 6. Me pegue lá, respondeu ela, com uma frieza cortante. Às 6 horas, Igor estava esperando no carro em frente ao local de trabalho de Cláudia. Quando ela entrou, ele percebeu a tensão no ar. Começou a dirigir, tentando encontrar as palavras certas. Cláudia, eu quero pedir desculpas. Fui uma pessoa fútil e me arrependo profundamente de tudo que fiz, disse Igor, olhando rapidamente para ela antes de voltar a atenção para a estrada. Cláudia permaneceu em silêncio, olhando pela janela. Eu percebo agora que, quando recuperei a visão, foi o momento em que deixei de ver o que realmente importava, continuou Igor. Você tinha razão o tempo todo. Perdi o rumo e machuquei as pessoas que mais amava. Cláudia ainda não respondeu. Sentindo-se cada vez mais desesperado, Igor engoliu em seco e fez a pergunta que temia. Você poderia me dar uma segunda chance? Voltarmos a ser um casal como antes? Nesse momento, Cláudia soltou uma risada amarga, cheia de raiva. Depois de tudo que você me fez passar, você acha que podemos ser até mesmo amigos? Respondeu ela, com uma voz cortante. Igor sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Cláudia, por favor, eu sei que errei, mas estou tentando consertar as coisas, disse ele, quase implorando. A discussão aumentou, ambos trocando acusações e mágoas. No calor do momento, Igor, cuja visão já estava deteriorada, não percebeu que o carro estava saindo da estrada. Subitamente, o carro capotou várias vezes antes de parar de cabeça para baixo. Igor saiu do carro quase ileso, mas Cláudia ficou presa nas ferragens. Um carro que passava parou e o motorista chamou os bombeiros. Cláudia foi levada às pressas ao hospital em estado grave. No hospital, quando Clara soube do acidente, sua raiva explodiu. Você destrói tudo o que toca! Some da nossa vida, Igor! Gritou Clara com lágrimas de ódio escorrendo pelo rosto. Aquilo foi a gota d'água para Igor. Ele voltou para casa, sentindo-se mais perdido e isolado do que nunca. Dias depois, soube que Cláudia estava fora de perigo. Recebeu sua indenização da empresa e logo após fez um testamento. Decidido a deixar algo de bom para trás, Igor foi ao hospital. Viu Fábio e Clara ao lado de Cláudia, que parecia bem melhor. Os três estavam sorrindo e felizes, não notaram sua presença. Igor sentiu uma pontada de dor e resignação. Silenciosamente,
deixou o hospital e dirigiu-se à praia. Sua visão estava piorando rapidamente e ele queria ver o mar pela última vez. Sentado na areia, ele contemplou as ondas quebrando na costa. O som do mar trouxe uma paz temporária, mas também uma profunda tristeza. Percebeu que seu tempo estava se esgotando e que a maior parte de suas escolhas havia levado à dor e arrependimento. Com o pouco de visão que ainda tinha, Igor caminhou até a entrada de uma floresta. Sentindo o peso da desesperança e do arrependimento, ele pegou o celular e o jogou no chão. Entrou na floresta e, decidido a desaparecer, seguiu seu caminho até perder completamente a força. Igor não sabia quantos dias haviam passado. Deitado no chão da floresta, sem comida ou água, sua visão finalmente desapareceu, deixando-o cego novamente. Parado ali, refletia sobre a vida que teve ao lado de Cláudia e Clara. Percebeu tarde demais que era feliz e não sabia. Enquanto ponderava sobre sua vida, ouviu passos próximos. Achou que fosse algum animal, acreditando que seu fim estava próximo. No entanto, ouviu uma voz familiar chamá-lo. "Pai!" gritou Clara, correndo até ele, a voz carregada de preocupação. Igor, surpreso e emocionado, perguntou: "Clara, como você me encontrou?" Clara, segurando o celular de Igor, respondeu: "Eu sempre fui boa de esconde-esconde, lembra?" disse ela, tentando manter a voz firme. O que Igor não sabia era que ela o encontrou através do GPS do celular. Clara continuou: "Pai, eu sei por que você entrou na floresta, mas você não pode acabar com sua vida. Você tem que se redimir com a mamãe, comigo e com o Fábio. Além disso, eu te amo e não quero te perder", disse Clara com lágrimas nos olhos. Igor, tocado pelas palavras da filha, começou a chorar. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu uma felicidade genuína ao perceber que ainda havia uma chance de se redimir. Alguns anos se passaram. Igor morava sozinho, mas Clara o visitava com frequência. Ela conseguiu perdoar o pai, construindo uma nova relação baseada no entendimento e no amor. Cláudia, por outro lado, não conseguiu ter mais tanta proximidade dele. O passado ainda pesava sobre ela, e a confiança não se restabeleceu completamente. Igor decidiu doar todo o dinheiro de sua indenização para Cláudia, sentindo que ela merecia por todos os anos de cuidado com Clara e pelo tempo que passaram juntos. Fábio e Cláudia aceitaram o dinheiro com gratidão, mas deixaram claro que isso não mudava o passado. Para eles, Igor ainda tinha muito o que provar. "Obrigado, Igor. Isso ajudará muito, mas você sabe que o dinheiro não apaga os erros", disse Fábio, olhando para ele com seriedade. Igor assentiu, sabendo que Fábio tinha razão. Com o tempo, Igor conseguiu outro emprego. Trabalhando com dedicação e humildade, ele buscava redimir-se de seus erros passados. Apesar dos desafios, encontrava uma nova forma de felicidade, sabendo que tinha a chance de ter sua filha ao seu lado.